Hoje você vai aprender duas funções, que é a CONT-C e CONT-CES. Essas duas funções vão te ajudar com análise de dados aprofundadas e mais abrangentes. Assim você pode automatizar totalmente as suas planilhas, trazendo uma eficiência muito maior. Então, se você curtiu, fique aí que depois da vinheta nós vamos colocar a mão na massa. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal e hoje nós vamos trabalhar com duas funções, que é a CONT-C e CONT-CES. É uma videoaula que é continuação da anterior, que foi referente a contar valores e também contar vazio. Se você não assistiu essa videoaula anterior, eu indico que você assista para depois você passar para essa aula. Eu vou deixar um card aqui, onde você vai clicar e você vai diretamente para o vídeo. Ok? Bom, referente à videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com duas funções muito similares e muito simples de se aplicar, mas que traz uma eficiência muito grande para suas planilhas, deixando com uma cara totalmente profissional, além de você deixar algo 100% automatizado. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar minha tela com vocês e explicar passo a passo de como elas funcionam, ok? Então, bora colocar a mão na massa. Então, aqui só recapitulando, nós estávamos trabalhando com essa planilha, ok? Onde nós temos o dado de funcionários, referente às respectivas empresas e estados, e cada um com um salário distinto, né? E também com um ID aqui representando as suas informações. E na videoaula anterior, nós utilizamos a CONT-A no português, né? Mas significa conte valores, né? E ela contou todos os valores aqui de cadastro, todas as células preenchidas, e também nós utilizamos a count blank, ou seja, que é contar vazio. Então ele calculou, ele somou todas as células em branco, né, e colocou aqui para nós no campo, tá certo? Então hoje, para continuar, nós vamos fazer esses dois preenchimentos e ainda tem o plus da outra função, que é CONT-CES, onde eu vou explicar a sua diferença, tá certo? Então, bora lá, colocar a mão na massa. E é o seguinte, nessa contagem aqui, o que nós vamos fazer? Com base no salário, nós vamos trazer quantos funcionários possuem um salário menor do que 2.000. Em todos esses dados aqui, ele vai fazer uma análise e vai trazer a informação, tá? Isso aqui, essa função, né, essas duas funções que eu vou passar, assim como as anteriores, quando você vai montar um dashboard, o que é dashboard? Seria aquele gráfico dinâmico, onde você aperta um botão, os gráficos vão se mexendo conforme as informações que você vai filtrando. Então, para você deixar um gráfico, né, uma apresentação, um dashboard bem legal e dinâmico, essas informações elas precisam estar bem trabalhadas e estruturadas. E essas funções que eu venho ensinando, elas vão ajudar você a estruturar essas informações para você conseguir montar relatórios estratégicos para tomadas de decisões. Então, voltando aqui na nossa planilha, nós vamos colocar a mão na massa e vamos colocar igual, por Excel entender que nós vamos utilizar uma função nativa dele. E aqui, como o meu Excel está em inglês, eu vou colocar CONT-IF. Agora, se você estiver no português, você vai colocar CONT-C, ok? Você vai ver que vai ter duas opções, e hoje eu vou explicar as duas, mas primeiramente nós vamos tratar dessa primeira que apareceu. Então vamos pressionar a tecla Tab para selecionar essa função, e aqui ele vai pedir duas informações para que ele consiga fazer essa análise para nós, ok? Então o que ele fala aqui, ó? CONT-C, e aí ele pede range. O que é esse range? Significa que é um intervalo. Qual intervalo você quer verificar? Então, como nós queremos saber referente ao salário, eu vou selecionar a coluna de salário. Perfeito. Então ele colocou que toda a coluna C é o que eu quero analisar. Agora nós vamos colocar ponto e vírgula e ele passa para a próxima informação. Veja que ele até grifou aqui a palavra critéria, que seria critério, ok? Ou seja, com qual critério você quer contar. Então aqui parece ser simples, mas se nós colocarmos assim, ó, olha, eu quero contar tudo que for menor do que R$2.000. Então provavelmente você vai falar, bom, Júlio, é só nós colocarmos o sinal de menor e colocar o número 2.000 e fechar parênteses, que ele já vai trazer a informação. Perfeito, então vamos pressionar o Enter e ver se realmente ele traz. Veja que ele apresentou um erro aqui para nós, falando que tem informações erradas aqui nessa função, ok?
Mas, Júlio, o que aconteceu aqui? Eu coloquei o, o intervalo, que é a coluna C, e pedi para ele me trazer tudo que for menor que 2000. Mas o Excel ele não entende dessa forma. Quando você coloca número, você pode colocar dessa forma aqui. Agora, quando você coloca um caractere, para ele entender esse caractere, você tem que colocar em aspas duplas. E por que isso? Quando você coloca a informação como em aspas duplas, ele vai entender que é um texto, que é um caractere. Então, para essa função funcionar, você vai ter que vir aqui, colocar um aspas duplas, o sinal de menor e aspas duplas. E aí, para ele identificar que você está colocando uma informação que é texto e outra que é número, você utiliza o e-comercial. O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse caractere e juntar com essa informação e vai apresentar como menor que 2000. Né? O Excel entende dessa forma. Se você não colocar esse e-comercial, é como se fosse coisas separadas, né? Distintas. É a mesma coisa de você colocar um sinal de menor em uma célula e o outro valor de 2000 em outra. Então ele vai entender dessa forma. Agora, quando você coloca o e-comercial, você está falando para ele, ó, junta essas duas informações para sair uma só. Então, na hora que você pressionar o Enter, veja que ele calculou que nós temos 43 funcionários que ganham abaixo de R$ 2.000. Realmente está correto essa informação? Vamos tirar a prova disso. Então, nós vamos clicar no filtro aqui de salário. Nós vamos colocar Number e Filters, ok? E que aqui ele vai pedir para você filtrar, né? E aqui nós podemos colocar para ele filtrar ó, menor ou igual que. Então, aqui nós vamos colocar, eu quero que seja menor que 2000. Se eu pressionar o botão OK, ele me trouxe tudo que está abaixo de R$ 2.000. Se eu selecionar até o final, ó, selecionei todos os dados que ele me trouxe. Veja que ele já trouxe aqui, ó, coach, ou seja, ele contou 43 funcionários que ganham abaixo de R$ 2.000. Então, a informação que ele nos trouxe realmente foi verdadeira. Eu vou limpar o filtro e pronto. Então, essa informação que o Excel nos trouxe está correta. Né? Nós temos 43 funcionários que ganham abaixo de R$ 2.000. Agora, para nós sabermos se ele ganha acima de 2000, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos pressionar o igual, selecionar a função coach if, que é contar C, escolher o intervalo que nós queremos, ou seja, está na coluna C, que é o salário, ponto e vírgula, e o critério que nós queremos. Então, eu vou colocar aspas duplas, o sinal de maior, fechar com aspas duplas, colocar o e-comercial, que ele vai juntar a informação agora junto com o valor 2000, que é o que nós queremos. Então, conte se na coluna C o salário for maior que R$ 2.000. Pressiona Enter e ele trouxe 518 casos. Tá certo? Então, aqui ele já vai trazer a informação corretamente para você trazer dados, né? Fazer essa análise de dados e trazer informações verídicas para sua planilha para tomadas de decisões. Então, você aprendeu aqui o Coach C. Agora, Júlio, como funciona o Coach Ifs, né? Que significa o Conte Cs. Por que Cs? Porque ele tem mais de um critério. Aqui o meu critério foi, eu quero trazer tudo que foi quem ganha abaixo de 2000 e quem ganha acima de 2000. Só que eu poderia fazer o seguinte. Aqui, eu vou copiar essa parte aqui e vou colocar aqui embaixo. Tá? E aqui eu vou pedir total de salários maior que 2.000 em São Paulo. Então, aqui eu vou calcular de uma forma diferente. Veja que aqui eu vou ter dois critérios, né? Eu vou querer pegar todos os salários acima de 2.000 somente no estado de São Paulo. Então, como que eu faço isso? Vamos pressionar o igual, escrever conte ifs, né? Que é essa segunda opção, com S no final, ou se você estiver no português, é conte cs. Vamos pressionar Tab, e aí ele vai pedir mais informações, né? De informações um pouco diferentes do primeiro caso. Então, aqui, ó, ele fala Criteria Range 1, né? Ou seja,
qual o intervalo do primeiro critério? Então, o primeiro critério é esse aqui, ó. A coluna C, que é do salário. É aqui que eu quero verificar quais são os casos acima de 2.000. Aí nós vamos pressionar ponto e vírgula, e aqui eu vou fazer a mesma coisa que na função anterior. Eu vou pedir para ele tudo que for acima de 2.000, né? Então, aspas duplas, sinal de maior, o E comercial e o valor 2.000. Então, tudo que for acima de 2.000, e eu também quero que você verifique no critério range to, ou seja, qual que é o intervalo do segundo critério? É a coluna E, que é o do estado. Então, eu selecionei, ponto e vírgula para passar para a próxima informação, e qual o critério que você quer para esse segundo intervalo? Eu quero, como é um texto que eu vou colocar aqui, nós colocamos dentro de aspas duplas. Então, eu vou colocar o estado de São Paulo. Fecho parênteses e pressiono Enter. Veja que ele me trouxe 282 casos. Então, o que ele fez aqui? Ele falou assim, ó, conte se a coluna salário, todos os funcionários que ganharem acima de 2.000. E depois você verifica na coluna E todos esses funcionários que ganham acima de 2.000 e que estão no estado de São Paulo. Então, ele fazendo toda essa análise, ele trouxe 282 funcionários que ganham acima de R$ 2.000 em São Paulo. Então, é assim que funciona as duas funções, a conte-se e conte-ses, né, para você poder utilizar aí no seu dia a dia. Veja que não é muito difícil você utilizar, né? É simples as informações, é mais questão de praticar mesmo, mas não tem muita dificuldade para realizar essas fórmulas. Então, o que eu vou fazer? Essa planilha aqui, eu vou deixar ela disponível, tá? No meu site, onde você vai conseguir baixar o material das aulas que nós estamos fazendo, né? Que nós estamos revendo. Então, eu vou deixar o link na descrição, onde você vai ser direcionado para o meu site, exatamente onde vai estar o link para você fazer o download, ok? Dessa planilha. E assim você vai ter todas as informações necessárias para você estudar, se baseando pelas informações aqui que nós realizamos em aula, ok? Então, se você não é inscrito no canal e você gostou dessa videoaula, eu peço que você se inscreva, me dê aquela força, né, para nós trazermos mais novidades e também para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e que está ajudando, né, as pessoas aí a evoluírem com a ferramenta Excel e com as outras que nós vamos abordar aqui no canal. E se você curtiu esse vídeo também, você pode deixar o seu like aí, que eu fico muito agradecido para valer aquele esforço de fazer o vídeo. E também, se você ficou com alguma dúvida ou não entendeu ou tem uma sugestão de tema aqui para eu lançar no canal, você pode deixar nos comentários e eu vou avaliar e colocar mediante conforme nós fomos andando com o conteúdo para agregar no conhecimento e a gente trazer cada vez mais novidades. Tá certo? No meu site lá, no link, você também consegue ter acesso ao meu Instagram, acompanhar no meu dia a dia. Eu coloco muitas informações, né, referente a tecnologias, como você começar na área de programação lá no canal. Então tem muita informação bacana e aí você pode ir acompanhando para conhecer essas demais tecnologias e complementar o seu conhecimento também, ok? Então é isso, galera. Agradeço a atenção de todos e até mais.